Olá, meus amigos! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre ações edilícias e vícios redibitórios. Atenção, esse vídeo não é recomendado para quem está em crise conjugal. As ações edilícias e os vícios redibitórios são tratados pelo nosso Código Civil entre os artigos 441 e 446. As ações edilícias serão aplicadas em situações em que ocorrem vícios ocultos em coisas adquiridas em virtude de um contrato comutativo. Antes de falar das ações edilícias propriamente dito, é muito importante a gente conhecer o significado de vícios redibitórios. O que é um vício redibitório? Ora, vício redibitório é aquele defeitozinho oculto que está escondido na coisa antes da celebração do contrato. Isso quer dizer, o vício é pré-existente. E aqui, para o Código Civil, vício tem o mesmo significado de defeito, que impede o uso regular da coisa ou lhe diminua sensivelmente o valor. De tal forma que se o adquirente soubesse da existência desse vício ou desse defeito antes da contratação, o negócio não se realizaria. Nesse contexto, vale aqui citar o exemplo de Maria Helena Diniz, que fala daquelas novilhas que foram adquiridas para reprodução, mas depois do contrato, o adquirente percebeu que os animais eram estéreis. Flávio Tartucci também menciona a situação de uma pessoa que adquiriu um veículo de alguém que não é necessariamente um fornecedor e depois de ter adquirido, percebeu que ele se encontrava com um problema no funcionamento. Essas duas situações são casos exemplares de vícios redibitórios. E agora, o que poderá fazer o adquirente nessas situações? Aquele que adquiriu um produto, um bem por vício redibitório, ele terá direito de propor as chamadas ações edilícias. Inclusive tem piadinha interna circulando pelas redes sociais que as ações edilícias são as mais gostosas do direito civil. Sim, essa piada corta da edição, é péssima. Pois bem, as ações edilícias são basicamente tratadas no artigo 442 do Código Civil, que diz basicamente o seguinte: em vez de enjeitar a coisa redibindo o contrato, poderá o adquirente propor o abatimento proporcional do preço. O dispositivo está mencionando as ações redibitórias e as ações estimatórias, ou também chamadas de quanti minores. A ação redibitória se destina à resolução do contrato, ou como diz outros doutrinadores mais clássicos, é o desfazimento do contrato com a devolução da coisa e a restituição das quantias pagas. Nas ações estimatórias ou quanti minores, o que haverá é um abatimento proporcional daquilo que foi pago, das quantias pagas, ou como diria Nelson Rosenwald, o abatimento da prestação. A diferença entre a ação redibitória e a ação quanti minores ou estimatória está justamente no desfazimento do contrato. Nas ações redibitórias haverá resolução, a extinção do contrato, e na quanti minores ou estimatória não haverá. O que haverá aqui vai ser um abatimento daquilo que foi pago, em homenagem ao princípio da conservação dos contratos. Para propor as chamadas ações edilícias, obviamente o adquirente disporá de um prazo decadencial para o exercício dessas medidas. Esses prazos estão previstos no artigo 445 e se estabelece de algumas formas. Para bens móveis, o prazo será de 30 dias e para bens imóveis, de 1 ano. E esses prazos começam a contar da entrega efetiva da coisa. E muita atenção, a segunda parte do artigo 445 diz que esses prazos contarão pela metade se o adquirente estava na posse da coisa. Se ele estava na posse da coisa, em virtude de um empréstimo, contrato de locação, por exemplo, esse prazo será reduzido pela metade. Significa dizer, repito, se ele estava na posse da coisa, o prazo para bens móveis será de 15 dias e para os bens imóveis de 6 meses. Nessas hipóteses, o prazo começa a contar da alienação. E mais um detalhe importante, o parágrafo 1º do artigo 445, ele diz que aqueles vícios que por sua natureza só podem ser conhecidos mais tarde, o prazo muda e a contagem desse prazo também muda. Mas essa mudança, muita atenção, só ocorre no caso dos bens móveis. Isso é, aqueles vícios que por sua natureza só podem ser conhecidos mais tarde, para bens móveis o prazo muda para 180 dias. E esse prazo começa a fluir não da entrega efetiva, mas a partir do momento em que o adquirente toma ciência do defeito.
E para finalizar, cumpre dizer que se houver no contrato de alienação cláusula de garantia contratual, na forma do artigo 446, não irão prevalecer esses prazos que a gente acabou de mencionar, que estão todos previstos no Código Civil. Em outras palavras, se no contrato houver uma previsão expressa de cláusula de garantia convencional, onde as partes vão estabelecer qual vai ser o prazo de garantia pelos vícios redibitórios, esses prazos do Código Civil não se aplicarão. Pois bem, meus amigos, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e eu aproveito para convidá-los a se inscrever nesse canal e ficar sempre atualizado sobre vídeos novos. E claro, não deixe também de curtir no joinha para a gente avaliar e ter o feedback de como estão os nossos vídeos. No próprio YouTube, faça seu comentário, faça sua pergunta, faça sua crítica e suas sugestões vão ajudar em muito a evolução desse trabalho. Se gostou, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.